Ni hao, pessoas que não sabem se a China é comunista, capitalista, monogâmica. Tudo bem com vocês? Esse é o Paulo Gala. Ele é um grande amigo aí do Elias Jabor. Ele também estuda bastante sobre China. E vamos ver aí o que ele falou sobre a China ser capitalista ou não. A China é o país que mais produz bilionários no mundo hoje. Produz. Que mais compra Ferraris no mundo. Tem uma plantação de bilionário aqui em Guangdong. Exato. Então o negócio floresceu de um tanto que incomodou o Partido Comunista. Os caras falaram, peraí, tem alguma coisa meio esquisita aqui. Como é que tem tanto bilionário no país comunista? E aí o governo... Peraí. A China não é comunista, né? A China não é comunista. A China está num estágio inicial de socialismo. E quem me disse isso foram membros do Partido Comunista Chinês. E o fato de ter bilionário aqui não é uma parada que incomoda tanto, né? Senão não tinha mais. Sumiram com o Jack Ma, né? Colocaram ele... O Jack Ma foi um símbolo, exato, ele foi um símbolo, mas não só ele. O governo chinês começou a apertar o cerco. 24 segundos, mano. Não sumiram com o Jack Ma, né? O Jack Ma fez umas críticas pesadas ao Partido Comunista antes do IPO da empresa dele. Aí o governo mandou um baixa-bola aí, bonitão, porque né, tem que entender que aqui, nesse caso, bilionário não manda, né? Quem manda é o partido. E aí ele decidiu, né, sair dos holofotes, porque isso é uma parada comum de chinês. Isso não é o governo sumiu com o cara. Ele decidiu. E hoje o Elon Musk, hoje o Jack Ma, ele mora no Japão. Então ele não desapareceu. Ele na época, né, isso já, acho que ano passado, 2022, ele sumiu ali dos holofotes, porque no fim o cara é CEO de uma empresa gigantesca, né, ele tem uma imagem a manter. Ele ficou por debaixo dos panos ali um tempo. E é isso aí. Vida que segue. Porque ele começou a achar que estava esquisito esse negócio de ter tanto bilionário assim num país comunista. Mas isto posto para dizer que existe uma porção da economia chinesa que é totalmente privada, com os caras ganhando muita grana, lucrando muito. Eu tive uma vez na China, mas assim, os caras comprando Mercedes, BMW, isso não é nada, né? 5 apartamentos. Mercedes, BMW não é nada, né? Se eu quiser, eu compro uma Mercedes e um BMW e eu não sou milionário. Então, um negócio... Começou a virar rentista, né? Uma parte da... no limite, assim, mas a galera realmente ganhando grana. Assim, a classe média chinesa hoje tem 400 milhões de pessoas que ganham $5 mil em média por mês. 400 milhões de pessoas, é o dobro da população brasileira, ganhando $5 mil por mês. Que o cara tem um baita P, tá com o filho numa escola legal, tem 2 carros na garagem, vai viajar nas férias. Então essa é... E tem 40% da população chinesa que vive com R$800 por mês. Então, a gente tem que entender que nem tudo são esses 400 milhões, né? E viajar aqui é muito barato. Então, isso de viajar nas férias é porque no Brasil a gente não tem isso, né? É muito caro viajar no Brasil, porque tu viaja de ônibus ou de carro ou, se puder, avião, que é uma fortuna, né? Aqui é barato de viajar, principalmente com trem-bala. Isso é a realidade do que você falou do chinês médio. Tem ainda 250 milhões que estão lá na roça do arroz, não está na pobreza absoluta. Lá não tem... Ninguém passa fome, Ninguém passa fome, mas ainda tem um contingente grande de chinês que ganha, sei lá, $1.000 por mês, se muito. Não, né? ganha menos que isso, cara. Só que a China convive... Menos que isso. Os operadores da minha fábrica não ganham... Da fábrica que eu trabalho, não ganham $1.000 por mês. Legal que, assim, até nos episódios que eu estava vendo que vocês fizeram, é muito interessante. Você vê que tem alguns convidados que falam assim, não, a China é totalmente capitalista. Aí tem outro que fala, não, a China é totalmente comunista. Né? Na verdade, ela é híbrida, porque ela tem todos esses elementos. Todos estão certos, porque ela tem as 100 empresas estatais, mas ela tem um lado que é um capitalismo correndo solto, privado, ela convive com tudo isso. Até porque Não corre solto, né? Não corre solto. O governo mete a mão em tudo. Que não tem isso de corre solto. Que se corre solto até o governo decidir que não corre mais, né? tem uma transição de capitalismo para o socialismo para o comunismo, né? Eles estão num momento socialista. Estão há 40 anos fazendo isso. Exato, né? Então, assim, não dá para virar uma chave, liga, desliga. Agora é comunista, Exato. Agora você tem que ter gradual, senão Aliás, você também torta. Tem um livro né? maravilhoso sobre isso, que é Como a China Escapou da Teoria de Choque, da Isabella Weber, Esse livro que eu não li que é uma baita economista alemã, né? Ela fez doutorado lá em Nova York, e ela entrevistou mais de 100 policymakers chineses. Inclusive, ela teve que aprender a falar chinês, ficou lá na China. Ela tem um professor dela que chama Peter Nolan, que é um dos caras que mais conhece China, professor de Cambridge. E ela mostra esse dilema dos caras.
porque assim, eles tinham que transitar de uma economia comunista para uma economia de mercado, eles estavam vendo o colapso da União Soviética, que deu tudo errado, eles estavam vendo o leste europeu, que estava numa debacle, só que eles estavam vendo que a China era um dos países mais pobres do mundo no final dos anos 70. E eles tinham que operar essa transição. Eles falaram, porra, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai migrar esse transatlântico de uma economia centralmente planejada para uma economia de mercado? Eles estão fazendo até hoje. 40 anos os caras não terminaram ainda. Na década de 50 o arado era de madeira, não era nem de aço. Não, exato. Isso assim, o final dos 70 foi um grande fiasco para a China. Tanto é que eles vieram, inclusive, para o Brasil. O Brasil era tido como uma grande experiência, grande sucesso. País do futuro, sempre, né? Mas no final dos 70, o Brasil realmente figurava. Se você pegar os países que mais cresceram no mundo, se teve algum momento que o Brasil chegou perto de ser o país do futuro... 90 milhões em ação. Foi no final... Brasil. Exato. Tanto é que eles fizeram... Os burocratas chineses, eles organizaram viagens ao mundo rico e ao mundo emergente para calcular o tamanho do prejuízo do atraso da China. Porque eles tinham clareza que estava dando errado. A China estava muito pobre. E aí... Mas assim, vamos botar o contexto aí. A China não estava pobre por causa do Partido Comunista Chinês. A China estava pobre porque lá em 1838, a Inglaterra decidiu começar uma série de guerras para vender droga aqui. E aí dali veio uma série de guerras mesmo, né? Que a Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio, guerra com a França, depois a guerra com o Japão, e aí a Revolução Taiping, que durou mais de 10 anos e matou 20 milhões de pessoas aqui. E aí a revolta dos Boxers, a guerra contra as 8 nações, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, a Revolução que derrubou o Império, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, sabe? Foi um processo gigantesco. Durante o Mao Zedong, dos números que eu vi de 61 a 77, a China crescia em média 7% ao ano, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É uma média absurda. Teve ano de crescer 19%. Então, essa pobreza não é por conta do partido, como pode ser, né, que a gente entende que o Grande Salto Adiante, a Revolução Cultural, atrapalharam bastante o crescimento da China, que poderia talvez ter crescido mais rápido, mas a China era extremamente pobre nos anos 70, porque era 30 anos atrás eles estavam nessa situação toda de guerra civil e Segunda Guerra Mundial. Eles selecionaram alguns países para visitar, e o Brasil foi um dos selecionados. Tudo isso que eu estou falando está narrado lá no livro da Isabella Weber. E eles estavam fascinados com o Brasil. Eles chegaram aqui em 79 e falaram, cara, vocês fizeram Itaipu. Tanto é que até hoje a Três Gargantas é inspirada em Itaipu. A engenharia de Três Gargantas... Mas já é maior já maior, mais potente e tal. Mas veja como isso ficou no imaginário do chinês. Ele fez o Itaipu dele a partir da visita no Brasil. Né? Isso, enfim, isso foi o drama dos caras que estava ali no final dos 70, início dos 80. Aí o Deng Xiaoping começou a abrir e tal, mas ele abriu de maneira muito lenta. Esse é o ponto. Você falou um ponto legal, né? Mencionando ali as represas, né? A infraestrutura, né? Se você não tem uma infraestrutura bem setada dentro do país, você não consegue apoiar todo o desenvolvimento. É meio que básico, uma lição de casa. Como você vê a questão de planificar a economia? Antes do Paulo falar, né? Todo mundo que está no topo do Partido Comunista tem um mestrado ou um doutorado. Não é garantia de nada no sentido de que o cara vai ser um bom administrador público, né? Mas para o cara chegar lá também, ele tem que ter um currículo gigantesco de serviço público. O Xi Jinping já é político há mais de 40 anos. E se o cara não tem números bons, se o cara não entrega, se ele não é bom, ele não chega lá. Então, é uma junção de conhecimento técnico, conhecimento de universidade e tal, com um bom trabalho executado. Então, a China é chamada de tecnocracia, porque hoje a grande maioria desses caras são engenheiros. Se eu não me engano, o Xi Jinping é engenheiro químico, tem um PhD em química, um negócio assim. Mas a maioria dos caras que estão no topo do partido são engenheiros químicos. Então, eles têm todo um conhecimento para também trabalhar nessa questão do planejamento. E aí a gente vê no Brasil, tem gente lá como o Bolsonaro, sabe, que não tem capacidade nenhuma para fazer nada. Como é que esse cara vai levar um Brasil para um futuro daqui 50 anos? Não vai. Né? Olha, a infraestrutura chinesa, assim, os caras apelaram, né? Porque eles chegaram há alguns anos a investir 50% do PIB em infraestrutura, em investimento, né? Não só a infraestrutura, mas assim, o grosso disso é a infraestrutura.
O grosso disso era público também, né? Então, se você pegar o aeroporto de Beijing, hoje, você comparar com o aeroporto do JFK em Nova York, cara, uma piada, assim, JFK, você fica com vergonha do JFK. Quase que tem buraco na pista em que o avião pousa, né? O aeroporto de Beijing é um negócio espetacular. Os caras fizeram Portos também, vários. Não, fizeram um trem pro Tibete que é pressurizado, vai a 5.000 metros de altura. Tem trem de alta velocidade que liga Xangai com Beijing. Pô, você faz 1.500 quilômetros em, sei lá, 2 horas, assim, 3 horas. O trem vai a 500 km por hora. Não. Vamos conter a emoção aí, né, gente? 1.500 quilômetros em 2 horas, pô, né? Não. O trem de Xangai para Beijing viaja, sei lá, no máximo 300 e pouco quilômetros por hora. Não vá a 500. Não tem trem hoje na China que viaja 500 quilômetros por hora. Tem o trem de Guangzhou para Beijing, que é mais de 2.000 quilômetros, que leva 6 horas e meia. Esse trem, essa linha, viaja a mais de 350 quilômetros por hora. A China está testando mais dessas linhas, até para chegar a uns 400, mas tem que ser uma linha de trem diferente por conta da estabilidade, curvas, etc. Então, não tem. O único trem que pode chegar nessa velocidade é o trem que vai do aeroporto Pudong para o centro de Shanghai, que é um maglev, mas já é mais antigo. E esse sim pode chegar fácil a 500, né? Mas não tem essa maluquice de 500 km por hora, não. Então, só que a China é diferente. A China, ela, né, assim, é algo que, assim, eu acho que é muito difícil fazer isso no Brasil, nos países do Ocidente, mas ela investiu durante vários anos 50% do PIB em investimento geral e pelo menos metade disso era infraestrutura. Então, isso deu um nível de competitividade para a indústria chinesa que é absurdo. Porque, assim, eu tive recentemente no interior do Rio Grande do Sul, que é uma área industrial brasileira fantástica. A gente tem um monte de empresa lá de agroindústria que faz pivô de irrigação, faz uns equipamentos agro muito legais, empresas brasileiras mesmo, a gente chama do interior industrial do Rio Grande do Sul. Porra, para chegar na cidade, chama Panambi, não tinha uma maldita rodovia com 2 pistas, cara. Caramba. Tinha que fazer mão única, aí você parava porque os caras estavam remendando os buracos. Mas aqui na China também tem lugar assim, tá? Também tem lugar que ainda tá nesse nível. Eu sei que eu demorei 5 horas para chegar lá, onde tinha todas essas empresas incríveis. Eu falei assim, puta, imagina esses caras concorrendo com o chinês, que tá... Né, quando eu fui para Xangai, eu fui em 2006, faz muito tempo. Eu pousei lá em Xangai, aí você vai para o Pudong, né, que é o Financial District deles, é a mesma distância de Guarulhos, 25 km. Aí tem um trem que vai a 400 km por hora e te coloca em 8 minutos. Como se você fizesse Guarulhos Paulista em 8 minutos. Esse trem que eu tava falando, Maglev. Em 8 minutos você tá lá no centro financeiro. Eu falei, porra, já chegou? Aqui a gente está acostumado a 2 horas. Sim, né? é lógico. Assim, questão de infraestrutura não tem, né? O que o Brasil precisa? O Brasil precisa de um planejamento de longo prazo. Só que o problema é que o que eu vejo, principalmente depois de morar aqui na Ásia há 7 anos, é que não tem... Uma classe de burguesa do Brasil, o negócio deles é só ganhar dinheiro. Estão pouco se fudendo se o Brasil vai para frente ou não. O negócio deles é encher o bolso. E aqui na China não tem isso. Os caras são ricos, né? Tem bilionário e tal, mas eles têm que seguir a linha do partido. Então, eles têm que entender o planejamento do partido. Os caras têm que fazer empresa e produzir coisa que está na linha de planejamento do partido. Então, os caras vão ficar ricos? Vão, mas vão ficar ricos seguindo a cartilha do partido. E a cartilha do partido está levando o país para uma direção que está todo mundo caminhando nessa direção. Então, é inércia gigantesca. 1,4 bilhão de pessoas indo para o mesmo caminho. E no Brasil não tem isso.